Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa #Projetos. Hoje nós vamos falar sobre um projeto de vida, o projeto de uma viagem, projeto de intercâmbios internacionais, com o Helder. O Helder, que é um profissional que vem trabalhando já há algum tempo com viagens e está se especializando, ou se não, a gente pode dizer que há uma grande procura por ele para fazer o intercâmbio, principalmente o intercâmbio de jovens. Tudo bem, Helder? Tudo bom, Júnior, primeiramente. Boa tarde, prazer, obrigado pelo convite aí. Eu trabalho já há algum tempo, na verdade assim, a minha primeira formação é Direito, acho que poucos sabem disso. E aí depois eu já estava engajado lecionando, antes mesmo de terminar a faculdade. E aí comecei a lecionar. Na verdade o meu ofício é professor, sou professor de inglês, dou aula em Jaú, Bauru e Ribeirão Preto, né? E aí depois o projeto da agência surgiu com uma vontade minha, que eu sempre gostei de viajar, né? Acho que todo mundo gosta. E aí eu dava aula particular para um amigo meu, do qual eu já havia comentado que eu teria esse projeto de agência. E aí num belo dia eu comentando com ele e tal, eu falei, e aí, o que você acha desse projeto? Ele falou assim, gostei, vamos abrir uma agência. Né? Aí no primeiro momento eu falei, nossa, mas vamos abrir uma agência? Falei, vamos abrir uma agência. E esse amigo meu é empresário, e aí surgiu a ideia porque ele conhece várias pessoas, né, do ramo de negócios, e eu com contato com os alunos, né? E aí eu resolvi ir conversando com ele, a gente foi afunilando essa conversa e tal, e até chegar no nome, não sei se você sabe, mas Alum é sonho em húngaro, né? E justamente o ideal, a ideologia da agência é justamente proporcionar e realizar o sonho das pessoas, que na verdade assim, quando você viaja você quer realizar um sonho, né? Que bom, eu acho que realmente é tudo que você falou mesmo, né? É um sonho e no teu caso foi de uma forma então até espontânea, no sentido de uma vocação, de um gosto, e fazer então com certeza você faz o que você gosta. Foi assim. Trabalhar com viagens. Exatamente. E também conhecendo línguas, é muito importante, que isso facilita bastante, né? O relacionamento. Acho que foi uma coisa meio involuntária, acabei vinculando as coisas, uma profissão complementa a outra. E sem dúvida que a língua, no caso do intercâmbio ou de viagens, acaba sendo uma ferramenta de viagens, né? Sim. Que auxilia muito, tanto os passageiros quanto eu, quanto o guia, né? Sim. É bacana. Eu acho que aí talvez é que você deve ter desenvolvido bastante essa parte do intercâmbio, porque para se fazer um intercâmbio você precisa de ter contatos, né, em outros países, para ter essa facilidade, né, de você poder mandar pessoas. Aí você vai me dizer agora, né? A idade, são jovens que normalmente você tem? Na grande maioria são jovens, né? Mas assim, já falando em especial sobre intercâmbio, não tem o máximo, a idade máxima, tem idade mínima, né? A idade mínima começa a partir dos 14 anos e a idade máxima não tem. Já tive um caso de levar uma professora de 67 anos, que era o sonho da vida dela fazer intercâmbio e ela só conseguiu se proporcionar depois dessa idade. Então assim, não tem idade máxima e na verdade assim, como eu falei, a viagem, por ser a realização de sonho para muita gente, acho que o sonho não tem prazo de validade, né? A partir do momento que você tem esse sonho, você vai e realiza ele, né? E na verdade eu tenho assim, eu tenho 2 programas de férias, tá? Os programas de férias são programas que eu acompanho o tempo todo o grupo, né? Então são 3 semanas que a gente passa, eu tenho dois destinos na verdade. Janeiro a gente vai para o Canadá, onde a gente passa 3 semanas, e aí que é a história do inverno, né? Esquiar, patinar, a neve para muita gente é o primeiro contato, então assim, para eles é surpreendente. E o programa de verão, que é na Califórnia, né? Que é em julho. Então aí vai conhecer a cidade em si, que é muito bela, vai para Los Angeles, Disney e tudo mais, né? Mas aí são programas bem procurados. Na maioria das vezes são alunos meus, né? Até pela afinidade que eu tenho com os alunos e conheço as famílias, tudo, né? Então acabou sendo um nicho que acho que até então era pouco explorado, agora estou desenvolvendo isso aqui em Jaú, na região de Jaú, Bauru e Ribeirão Preto, né? E bom, aí você está conseguindo aliar então, né, esse lado cultural, né, desenvolvimento da cultura, do conhecimento de um outro povo, de costumes, a língua,
né? Que é uma dificuldade que o brasileiro tem muito. Exatamente. E falando, já puxando um gancho no seu comentário, assim, eu acho que para muita gente o intercâmbio é só uma questão de aprender a língua, mas não é só isso, vai muito além, né? Você saber respeitar o espaço, porque assim, lá na verdade, tanto para o canadense quanto para o americano, eles respeitam muito o espaço individual, então assim, você respeitar as pessoas que vão entrar no metrô, dar espaço para as pessoas com mais idade, para as pessoas grávidas, enfim. Aqui no Brasil já é um pouquinho mais complicado isso. Então, assim, eu mostro para os jovens justamente esse lado, da parte cultural. E o fato de ficar em casa de família é legal porque, assim, é o vivenciar a cultura no dia a dia, né? Ver o que eles comem, como eles se comportam. E teve um caso engraçado até comigo, porque muitas vezes eu fico em casa de família. E uma vez eu fiquei numa casa de indianos, né? E foi até legal porque assim, ó, foram quebrar paradigmas. Porque até então era uma situação assim, toda vez que eu chegava em casa, eu reparava que a minha host mother já estava lá, né? Minha mãe adotiva lá. E toda vez que o meu host father chegava, ele sentava no sofá e ficava aguardando a minha mãe lá trazer alimento, bebida e tudo mais. E eu fui ficando incomodado com essa situação, né? Porque ela também, afinal, ela trabalhava o dia inteiro também, né? E aí um dia eu fui ao mercado, comprei algumas coisas. Quando eu cheguei em casa, eu falei para ela assim, olha, eu vou cozinhar para você. Isso causou um espanto na família, porque, primeiro, que ela falava assim, nossa, mas nunca teve um homem cozinhando na minha cozinha, ninguém nunca entrou aqui e tal, né? Sim. E aí eu fiz um jantar para eles, né? E foi assim, um quebrar estigmas, porque é aquela coisa, o homem fazendo a comida para ela. Então foi muito legal, porque eles apreciaram bastante a comida. E aí eu tinha levado uma cachaça artesanal, né? E aí outra guia fez caipirinha, fez brigadeiro. Eu lembro até o que eu fiz um estrogonofe com arroz branco e salada de folhas e tal. E foi muito apreciado. Então assim, sai um pouco daquele básico, né, de ser servido, então, de servir, e ela foi servida. Então, assim, acho que isso mudou muito, tanto que ela tirou foto, filmou, mandou para a família e tudo mais, né? Então, foi muito bacana, foi muito interessante essa experiência. Realmente é uma troca, né, uma troca de cultura. Na verdade, você acaba indo para lá, vai conhecer a cultura deles, mas a gente acaba levando também os nossos costumes para eles, né? E eu também fiz intercâmbio, inclusive, na Índia. E realmente aconteceu alguns casos onde eu fiquei em casa de família e nós, tanto na hora do café da manhã, no almoço, sempre tinha vamos dizer, uma mocinha de uns 20 e poucos anos que ficava do lado da mesa nos servindo. A princípio, no primeiro dia, até o segundo dia, achei que era uma funcionária da casa. Depois eu vim saber que ela era a esposa do filho, que morava também na casa, e era a esposa do filho, só que ela lá é natural dela estar servindo, e ela ia então fazer sua refeição depois. E pra gente é interessante isso. E é estranho, né? Porque na verdade assim, você acaba sendo servido o tempo todo, né? Você não, né? Então assim, o que eu tô te falando, o intercâmbio ele vai muito além. Quando o pessoal procura falar, quero desenvolver a língua, tal. Bacana a ideia de desenvolver a língua, sem dúvida que é importante. Mas é muito mais do que isso. Vai muito além disso, né? Então assim, pro jovem, pro adolescente de 14, 15, 16 anos, é o importante ele ter essa liberdade assistida, porque assim, o ir e vir para casa, ele que faz transporte público. Coisa que a gente evita de mandar os nossos filhos aqui por conta de N motivos, violência né, e entre outros fatores. Então, assim, possibilitar dele ter essa independência que ele não consegue ter aqui. Né? Então, vai muito além do aprender a língua. É cultural, cria-se independência e autonomia, né? Que é uma coisa muito importante. Hoje em dia, no mercado, por exemplo, acho que isso é muito importante. Hoje, eu estava até lendo a respeito, me informando, e a gente sempre buscando a expertise na área, e eu li que o intercâmbio hoje, ele equivale a uma pós em lato sensu. Então, assim, é o que as empresas buscam, de um trainee, por exemplo, que é aquela pessoa que vai ocupar um cargo de chefia numa multinacional, alguma coisa, né? Ganha-se resiliência, a capacidade de desenvolver os problemas, de resolver os problemas. Então, assim, eu acho que é primordial, acho que todo mundo deveria ter acesso
deveria ter a possibilidade de fazer intercâmbio, porque assim, e fora conhecimento interpessoal, a pessoa também adquire um conhecimento intrapessoal. Isso assim é de suma importância para o convívio social também. Além do contato, né? Porque, por exemplo, essa família, ela, para sempre, para a vida toda, nós temos um contato em um outro país, né? Com possibilidades que ampliam, né? Da nossa vida, tanto profissional como dos nossos filhos. Nós temos uma família, né? Que com certeza cria um laço muito forte. Sim. Né? E só para continuar, aquela mocinha que ficava de pé, a gente chegou a perguntar, mas ela não se sente assim, né, assim, inferiorizada por aquela situação? Não, porque lá é normal, é comum, ela está fazendo a função que ela aprendeu e foi educada para aquilo e está numa boa. Por outro lado, lá as mulheres são tratadas como deusas. Então, elas são bajuladas, elas têm joias, elas têm, entendeu? Isso, claro, a gente foi, no caso eu fiquei na casa de gente com poder aquisitivo na Índia, né? Lá tem uma pobreza muito grande, mas nesse caso elas eram tratadas como deusas mesmo. Então, são essas diferenças que e vale a pena fazer o intercâmbio, né? Tanto... É o que eu te falei, a mesma situação que eu te falei. Eu me incomodava com a situação da mulher só servir, mas para eles, igual falou, isso é cultural, né? É uma coisa normal que ela está fazendo, ela não está se achando ruim. É que quando a gente aprende que aquilo talvez seja menosprezar a mulher, então se a gente se coloca naquilo, parece que mas quando você não aprende que é dessa forma, ela é aceitada. É o natural, é a ordem natural das coisas acontecerem, né? Agora, além disso tudo, dessa parte cultural, é interessante também essa parte também do estudo da língua, né? Eu acho que também abre um campo muito forte. A gente vê que em países, eu fui em alguns países da Ásia, eles aprendem tanto a língua do país como o inglês, naturalmente, desde pequenininho e tal. Nós temos uma dificuldade, nós aprendemos o inglês para fazer vestibular, né? Eu dou aula, que eu comentei com você, eu sou professor de inglês e eu dou aula em ensino médio e cursinho. E na verdade, assim, a gente ensina, né, a gente leciona para os alunos passarem no vestibular. Então, assim, muitas vezes a língua ela não acaba sendo só um instrumento para a vida, mas assim, é para aquele momento do vestibular, né? O que acaba sendo errado, né? Então, assim, a falta de fazer intercâmbio possibilita que ele treine mesmo, né? É a situação real, na prática, né? Em loco, né? O que é melhor. Então, assim, tanto nesses programas, além dos passeios que a gente faz e tudo mais, eles assistem aula, né? Eles geralmente têm 4 aulas por dia, de 45 minutos, e no período que eles não estão estudando, eles estão passeando, porque assim, não adianta você fazer a aula, você dominar a língua e você não pôr em prática, né? Então assim, a gente acaba vinculando um pouco de cada coisa, né? E começa a raciocinar, né, a língua, eu até brinco, falo assim, ó, sonhar na língua. Eu até brinco, falo, ó, quando você sonhar em inglês, tá bacana, já ficou bacana, ficando, né? Já ficou bom. Isso tudo, a gente sabe, claro, que quem vai já tem, né, um pouco da língua, né, e vai lá ter a prática. E o período normalmente, quanto tempo é? Então, até você falou aí a questão de, na verdade, o aluno ele pode ser bem iniciante, porque na verdade, antes dele chegar lá, de começar as aulas, ele vai fazer um teste, e nesse teste ele vai nivelar o aluno de acordo com o nível de inglês que ele tem lá. Então, assim, eu até brinco, falo assim, você pode fazer intercâmbio se tiver nível -1, não tem problema algum. Porque chegando lá, esse teste vai nivelar e tem todas as turmas de todos os níveis, tá? Então, assim, não tem problema com relação a nível de inglês, tem todos os níveis. E é um teste, provavelmente, de conversação. Tem a parte escrita tem a parte auditiva e tem a parte de conversação também. Então, ele é avaliado nesses 3 quesitos. Porque muitas vezes a gente aqui no Brasil, a gente sabe disso, às vezes conhecem, até tem condição de ler, mas não sabe falar. Não sabe, desenvolve só desenvolve uma ou duas, não desenvolve todas as aptidões, né? E voltando ao que você falou em relação ao tempo, esses programas de férias, né, eles são de 3 semanas. Em caso de família, como eu te falei, e o estudo geralmente é na parte da manhã, mas podendo ser na parte da manhã, à tarde. No Canadá mesmo, o programa ele é alternado, são turnos. Então, por exemplo, se na segunda-feira ele teve aula no período da manhã,
na terça-feira ele vai ter aula no período da tarde. E assim sucessivamente, seguindo a semana. As aulas são de segunda a sexta, né? E aí os finais de semana sempre tem passeios, atividades, né? Porque afinal é férias deles, né? Então assim, seria muito... seria uma tortura para os alunos. Acabaram de sair de aula, já vai de repente para outro país, mas vai continuar só fazendo aula, né? Então tem a questão dos passeios e as atividades extras, né? Que bom, Helder. Helder, nós vamos terminar aqui o primeiro bloco e daqui a pouco nós vamos voltar e vai ser bastante interessante, porque nós vamos ter o depoimento de uma mãe que levou, né, o seu filho e aí ela vai contar um pouco aqui como que foi essa experiência. Exato. Então até daqui a pouco.